gente, tudo bem? Eu sou a Evelyn, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu queria fazer um devocional com você. Então, se você puder separar aí a tua Bíblia, nós vamos meditar numa palavra que o Senhor falou muito comigo ontem ao meu coração e eu queria compartilhar ela com você. Mas antes, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita e se inscreve, já deixa teu like, já deixa teu comentário, que isso me ajuda muito, beleza? Bom, eu queria começar esse devocional fazendo uma oração, né? Eu gosto de começar sempre assim os meus devocionais falando com o Senhor e eu queria te convidar a orar comigo. Vamos lá? Senhor, obrigado, Jesus, por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Senhor, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam abertos para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco e aquilo que o Senhor quer revelar a nós, Pai. Que a cada dia, Senhor, essa palavra ela possa realmente trazer mudança e transformação para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração e para dentro da nossa mente. É isso que eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu estava ontem meditando em Atos 9 e o Senhor começou a ministrar no meu coração algo sobre a gente aprender a viver um evangelho do sobrenatural, né? Aprender a caminhar no sobrenatural. E aí eu estava lendo o início do capítulo e ele vai trazendo ali no início sobre a conversão de Saulo, né? Que até depois ele é chamado de Paulo, né? Então traz esse início aí. Paulo, para quem não conhece, ou Saulo, né? Ele foi uma pessoa que, antes dele ter esse encontro e aceitar a Cristo, ele perseguia os cristãos, né? Então, no capítulo 8 vai falar que ele fazia isso com muito afinco, né? Ele ia invadir as casas e arrastava homens e mulheres que eram cristãos para ser presos, né? Então, ele perseguiu a igreja por muito tempo, de forma muito assim... muito forte, sabe? E aí no capítulo 9, esse cara, né, o Saulo, ou Paulo, ele tem um encontro com Deus, né? Ele tá indo para um lugar e uma luz, né, acaba cegando ele muito forte e ele ouve a voz do Senhor, de Jesus naquela luz, né? E a voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? E aí ele fica assustado, ele pergunta: quem tá falando? Porque você me persegue? Eu sou Jesus, né? E ali ele tem esse encontro com o Senhor, a palavra vai falando aqui no decorrer do capítulo 9, que ele tem esse encontro sobrenatural, ele fica cego por 3 dias, né? Ele vai para uma determinada cidade e lá ele encontra uma outra pessoa do Senhor, né? O Ananias, que vai e ora com ele e fala algumas coisas para ele. E desse momento em diante, o Saulo ele muda completamente da água para o vinho. Eu entendo que aqui ele provou, né, de algo que ele não conhecia, que era Jesus, né? Mas ele provou isso de uma forma sobrenatural. Depois desses 3 dias, a Bíblia conta aqui que ele ficou sem comer, sem beber, e depois dos 3 dias parecia que tinham caído escamas dos olhos dele, ele voltou a enxergar, e nesse momento, né, ele foi cheio do Espírito Santo. Ananias orou por ele, e dali pra frente ele começa a mudar tudo na vida dele, ele começa a falar de Jesus, ele começa a pregar, ele começa de forma muito corajosa a anunciar o evangelho, né? E alguns cristãos até ficam um pouco assustados, porque antes ele era uma pessoa que perseguia, né? E agora ele foi totalmente mudado. E é interessante pensar, né, gente, que esse evangelho, o evangelho de Cristo, ele é muito poderoso, muito transformador para pegar a nossa vida e virar a gente do avesso, da forma mais louca possível, né, da forma mais incrível possível. E foi isso que Jesus fez com Saulo. E aí eu queria ler uma parte com você do capítulo aqui, capítulo 9, que é o versículo 32, né? Que é a continuação. Vai falar um pouquinho de Pedro aqui, que também viveu um evangelho de sobrenatural, né? Assim como Paulo. E eu queria ler com você. Então vamos lá ler no versículo 32? Então olha só, gente, no 32 diz assim, ó: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama.
Ele se levantou imediatamente e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: "Não se demore em vir até nós." Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar. Aliás, o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos que outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: "Tábita, levante-se." Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Bom, gente, aqui nessa palavra a gente vê o Pedro, né? Ele indo orar por esse paralítico, que era o Enéas. E em outras versões da Bíblia fala que esse homem ele já estava há 8 anos sem poder andar, né? E o interessante aqui, gente, é que quando Pedro ora por ele, né? Na verdade, Pedro nem chega a orar. Pedro só fala: "Levanta e toma tua cama, anda", né? E o homem levanta. O mais interessante aqui é que a Bíblia fala que todos os moradores daquela cidade de Lida e da região, quando veem isso, sabem dessa história, todos eles se convertem ao Evangelho. Você já imaginou, gente, uma cidade inteira por conta de uma cura, um mover sobrenatural, um agir sobrenatural que não vinha de Pedro, né, que vinha de Deus, do Espírito Santo. Por conta desse agir sobrenatural, uma cidade inteira se converte a Jesus, uma cidade inteira. É muita coisa, né? É muita gente. E o que eu vejo aqui, gente? Quando o Senhor, ele manifesta as coisas de forma sobrenatural, né? Seja uma cura sobrenatural, seja um derramar do Espírito Santo, um mover algo, né, que não é desse mundo, que vem dele, algo sobrenatural, que não é normal aos nossos olhos, né, naturais. Quando o Senhor faz isso, o Senhor não faz isso só para curar uma pessoa ou só para alcançar aquela pessoa que está enferma ou aquela pessoa que está precisando. Quando Deus faz isso, Ele faz também para que outras pessoas que estão ao redor dessa, né, elas creiam, para que elas vejam quem é Deus e o que Deus pode fazer, para que elas entendam que esse Deus ele tem poder para transformar aquilo que é impossível, né? Então, esse evangelho do sobrenatural, ele acontece não só para curar uma pessoa, mas ele acontece para salvar muitas pessoas, né? Eu acho que há um propósito do Senhor em realizar essas curas, sabe? E depois o capítulo, né, ainda termina falando que de Lida, Pedro vai para outra cidade chamada Jope. E lá acontece uma coisa mais maluca ainda, né? Porque tem uma mulher que estava morta, né, que era Dorcas ou Tábita. E ela já tinha falecido. Então Pedro chega, né, vê todo mundo chorando lá, lamentando, porque Dorcas era uma pessoa muito boa, era uma mulher muito digna, né, fazia muitas coisas boas. Então todo mundo estava sentindo, estava triste, e Pedro chega, ora por essa mulher, né, e essa mulher levanta, essa mulher ressuscita, gente, né, essa mulher volta à vida. É a coisa mais maluca, né? Como é que alguém depois de morto volta a viver? Não tem lógica, gente. No raciocínio humano isso nunca poderia acontecer. Mas na lógica de Deus, tudo é possível. Então aqui eu vejo mais uma manifestação sobrenatural de Deus, né, na vida dessa mulher, para que o nome do Senhor fosse conhecido, para que o nome do Senhor fosse exaltado, mas para que também mais pessoas que estavam naquele lugar entendessem e crescem em Jesus, né?
Eu tava vendo alguns vídeos essa semana, né? E eu tava me lembrando de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás sobre viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra, aqui no nosso natural, né? E falava justamente sobre essa coisa que às vezes a gente tem um certo receio de orar por cura, né? De orar por pessoas pedindo cura mesmo. E um pregador, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? Foi o Tel Hayashi. Ele falou: nem todos que você orar vão ser curados. Pode acontecer que não sejam, né? Mas todos pelos quais você orar, eles precisam ser amados. Eu acho que às vezes a gente tem falta de fé para viver esse evangelho de sobrenatural e a gente acaba ficando paralisado e não dando esses passos de fé, sabe? E eu entendo aqui com essa palavra que o Senhor nos chama, assim como Ele chamou Pedro, assim como Ele chamou Paulo, para viver um evangelho de sobrenatural, para fazer mais, para ir além, sabe? O Senhor nos chama para caminhar sobre as águas e isso exige de nós fé, isso exige de nós realmente estar com a nossa vida rendida aos pés do Senhor. Eu acho que há uma urgência, gente, no coração de Deus em salvar as pessoas, seja na nossa nação ou nas outras nações da terra. Eu entendo que logo vai chegar o dia que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. Mas como é que Ele vai buscar a sua igreja se ainda há muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome dEle, se há muitas pessoas que não conhecem Ele, e às vezes nós estamos vivendo um evangelho só para nós, só dentro da nossa igreja, só dentro das nossas programações, dentro das nossas possibilidades. Nós não estamos vivendo um evangelho de sobrenatural, de expandir o reino, sabe? E quando eu falo evangelho de sobrenatural, isso quer dizer viver o evangelho de Jesus dentro do lugar ou das esferas onde nós já estamos inseridos. É viver um evangelho sobrenatural na sua escola, na sua faculdade, sabe? Viver um evangelho sobrenatural no seu trabalho. Eu acho que Deus, Ele nos dá tantas oportunidades de falar sobre Ele para as pessoas. E às vezes a gente não percebe. E isso tem queimado muito no meu coração nos últimos dias, sabe? De eu mesma perceber que Jesus, Ele tá me dando oportunidades de eu viver esse evangelho sobrenatural no meu natural. E eu espero que o Senhor também dê essas oportunidades para você. Sei que com certeza Ele vai dar, porque o reino precisa ser expandido. O nome de Jesus precisa ser conhecido, né? E nós somos essas pessoas que vão levar esse evangelho, sabe? Que vão carregar esse evangelho, essa essência de Jesus. Então, gente, a minha oração hoje é para que o seu coração seja incendiado com esse evangelho do sobrenatural. Que o Senhor desperte você como uma flecha, sabe? Incendiária, para realmente não ter medo de orar por pessoas, não ter medo de clamar por cura, não ter medo de orar por libertação, não ter medo de falar de Jesus, seja para quem for, sabe? Que o Senhor te levante com poder, com autoridade, com graça, sobretudo com muita unção do Espírito Santo. Então, busca, sabe? Vai buscar, que com certeza o Senhor tem muito mais para você, né? E isso é só o começo, gente. Então, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que o Senhor possa te despertar cada vez mais e te incomodar, como tem me incomodado nesses últimos dias. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha uma semana abençoada e que esse vídeo possa despertar você, tá bom? Se você gostou, não esquece, deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal também e eu te vejo na próxima semana. Beijo, tchau!